Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre a importância da interpretação e da análise de textos filosóficos a partir da análise de dois pensadores que nós já conhecemos muito bem, Spinoza e Friedrich Nietzsche. Vamos lá? Começando aqui então com uma pergunta. Você tem o costume de ler textos filosóficos? Aliás, você sabe a diferença entre um texto filosófico, um texto literário e um texto jornalístico? Analisando bem esses tipos de textos, temos a ideia aqui. Um texto filosófico é caracterizado pela proposição de uma tese e sua defesa, através de argumentos coerentes e consistentes, sem necessariamente a preocupação com a estética ou a elegância do estilo. Essa preocupação aparece em textos literários, como romances, poesias, contos, crônicas, etc. Já o texto jornalístico tem como objetivo central informar sobre um fato ou um acontecimento, tá? E analisar textos filosóficos pode ser muito interessante. É um exercício importante para que a gente entenda as nossas próprias ideias, desconstrua alguns preconceitos e também aumente o nosso repertório cultural. Vamos tentar? Eu quero propor a vocês então agora um exercício de análise de textos filosóficos, começando com um trechinho de um texto de Spinoza chamado Ética, né? Então, nesse texto, na proposição número 18, ele vai falar sobre a sua concepção de Deus como um ser imanente. Ele diz o seguinte: Deus é causa imanente de todas as coisas e não causa transitiva. Essa é a tese que ele está defendendo aí, a sua proposição, a sua proposta, a sua ideia. E ele aprofunda isso demonstrando essa tese. Então ele diz o seguinte: tudo que existe em Deus deve ser concebido por Deus, pelo que Deus é causa das coisas que nele existem. Isto quanto ao primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? A ideia de que Deus é causa imanente de todas as coisas. Então, essa concepção de Spinoza, ela aparece, é representada e demonstrada em seu texto. A ideia de que Deus está nas coisas, Deus é, né? Ele se apresenta nas próprias coisas, na natureza, nos homens. Então, Deus, ele não é algo que está à parte, que está além, como um ser superior, mas ele está no próprio mundo e na sua criação. Então, é isso o que esse texto nos apresenta, tá? O exercício aí com um trechinho bem curto do texto do Spinoza. A interpretação possível é a ideia, então, de que Deus está em tudo, Deus existe, tudo existe a partir de Deus, né? Sem Deus nada pode ser concebido, Deus e natureza são uma só e mesma coisa. E agora vamos analisar um outro texto filosófico de um filósofo diferente chamado Friedrich Nietzsche, né? Então vamos conhecer a concepção de Nietzsche sobre o desprezo ao corpo, o que ele fala sobre isso. Então, o Nietzsche escreve em formas de metáforas e aforismos. São textos com grande densidade, né? Então, esses textos são textos que permitem múltiplas possibilidades interpretativas. Esse é um deles. Então ele escreve Assim Falou Zaratustra ou Assim Falava Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. E nesse texto ele diz: aos que desprezam o corpo, quero dizer-lhes a minha opinião. Não devem mudar de preceito nem de doutrina, mas simplesmente desfazerem-se do corpo, o que lhes tornará mudos. Olha só a ironia que Nietzsche apresenta aí nesse texto, né? Então ele está fazendo uma crítica a esse racionalismo iluminista e ao predomínio da razão em relação ao próprio corpo. Isso se expressa já no seu texto.
Espero que vocês tenham gostado, então, desse exercício de interpretação de texto. Nesse vídeo, nós falamos sobre Spinoza e sobre Nietzsche, fizemos uma interpretação do texto desses autores. Espero que vocês tenham gostado e até breve!